Olá, curiosos, especialistas, leigos e sábios. Estamos começando mais um vídeo aqui no Reentendendo. Eu sou Esther Noleto E eu sou Sara Marques. e nós seremos suas apresentadoras. Hoje nós iremos continuar com esse nosso especial eleições e essa semana nós vamos falar do candidato que está em segundo lugar segundo as pesquisas, que é Jair Messias Bolsonaro. Exatamente, o presidente que está em exercício no ano de 2022 está aí candidatando para a reeleição. Exato. Nós vamos trazer aqui as pautas dele, os planos dele em 3 âmbitos, que é na economia, na saúde e na educação, que para nós são os pontos mais importantes que a gente precisa, alguns dos, né? Que a gente precisa estar atentos quando a gente for escolher o nosso candidato. Então a gente vai trazer, e aí a fonte tirada foi realmente o plano de governo de Bolsonaro. Então o que a gente vai estar falando não é nada opinativo e sim informativo. Exatamente. Se você for comparar o que falarmos aqui e o plano de governo dele, vai ver que está bem parecidíssimo. Muitas vezes uma frase ou outra é uma paráfrase, mas de resto é quase um copia e cola. Exato, porque a gente quer realmente trazer a informação nesse primeiro ponto. Na sexta-feira a gente fala Na sexta-feira um pouquinho mais da opinião. Então vamos lá com a questão da economia. Quando a gente falar de economia e Bolsonaro, a gente sabe que desde a eleição de 2018 ele sempre quis priorizar a liberdade econômica. Uma visão mais liberal, economicamente falando. E aí seria empresas em menos posse do Estado, entendeu? E na real é tipo assim, quanto menos o Estado interferir no seu negócio, para ele é melhor. Aí ele defende a redução do Estado, né? Inclusive ele defende privatizações, a desestatização de empresas, a redução de impostos. Inclusive ele fala dos impostos. E também ele frisa que ele quer continuar com as mesmas propostas a maioria das propostas que ele deu em 2018. Ele coloca a questão dos impostos e ele fala sobre a redução e a simplificação dos impostos de importação, sobre produtos importados e de circulação de mercadorias e serviços, que é o II, o IPI e o ICMS, que a gente ouve falar muito, principalmente nesse período de pandemia que veio. Sim, exatamente. Inclusive, a questão do ICMS estava em alta por conta da gasolina, que foi reduzido o ICMS sobre a gasolina, e imposto sobre importação foi zerado, se não me engano, o imposto sobre o whey. Acho que aleatório? Totalmente aleatório, mas pelo menos é alguma coisa que vai sendo que foi reduzida. Exato. Ele também fala a respeito de isentar trabalhadores que possuem renda mensal de até 5 salários mínimos durante o período de 2023 a 2026. Que seria o período de mandato dele se fosse reeleito. O que ele também quer é isentar o imposto de renda dos cidadãos que ganham até 5 salários mínimos. Ele pretende colocar essa redução durante o seu período de mandato, caso ele seja reeleito. O que o governo Bolsonaro também fez foi reduzir o IR, né, o imposto de renda, em 31%. Eles querem sempre priorizar essa questão econômica de diminuição de impostos, menos interferência do Estado, para que a gente possa ter uma liberdade a mais de abrir empresas, gerar mais renda no país, fazer circular renda, dinheiro, né, e crescer o país economicamente. Ele acredita que um meio para que o país cresça seja realmente com o livre mercado. E é uma proposta bem interessante de realmente não acabar totalmente com os impostos, mas dar uma reduzida, até porque a carga tributária no Brasil é bem grande. E é sobre produto, é sobre renda. Tudo que eles puderem colocar. Tá lá, vai ter imposto. Ele também quer isentar os seletistas que ganham até 2 salários mínimos e meio. E essa proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados, mas quando foi passar pelo Senado não foi aprovada. A gente sabe que proposta não é simplesmente o presidente que decide e acontece. Tem todo uns paranauê para acontecer, tem que passar pelas pessoas. Se não me engano, essa proposta ela foi colocada no final do ano passado ou esse ano. Ela foi colocada e foi aprovada pelos deputados, porém o Senado não prosseguiu com a proposta. O governo Bolsonaro pretende também desestatizar por meio da concessão de serviços públicos, com a parceria público-privada, a privatização de estatais, como foi o caso da Eletrobras.
E como tantas outras estatais que a gente tem aqui no país. Então, A mais famosa é a Petrobras. A Petrobras, que já teve aí um histórico, né, nos governos anteriores. Essa ideia dele sempre prevalece, economicamente falando, em menos interferência do Estado em empresas. Então, não ter 100% da estatal, do Estado interferindo na empresa. Até porque também o Estado tem outras coisas para se preocupar do que a sua empresa, do que aquilo que você está trabalhando, entendeu? O governo ficava preocupado, nossa, quando eu vou receber meus dividendos da minha empresa. Com tudo isso, ele pretende diminuir a dívida pública e aumentar o produto interno bruto, que é o PIB, do nosso país, de médio a longo prazo. Eu acho muito interessante, principalmente depois desse período pós-pandemia, né? Você precisa estar sempre frisando essa questão de economia e de aumentar posições relacionadas a isso e sempre buscar estar em primeiros lugares, assim, para ter mais visibilidade, para as empresas se interessarem. A gente comentou nos vídeos passados que depois do período de pandemia, durante o período de pandemia, muitas empresas deixaram o país. Então, às vezes, Muitas faliram também. Muita por questão talvez da visibilidade do país e dos status do país, né? Que realmente essa questão de status é muito importante. Sim. Inclusive tem uma citação aqui que a gente retirou diretamente do plano de governo, que diz assim: o governo continuará com os esforços de garantir a estabilidade econômica e a sustentabilidade da trajetória da dívida pública através da consolidação do ajuste fiscal no médio e longo prazo, que reduz a relação entre a dívida pública e o PIB. Então, acho que essa frase resume bem o objetivo em relação ao PIB e à dívida. E a gente entra no âmbito da saúde, que eu acho que foi grande polêmica durante os 4 anos de mandato, principalmente com a pandemia, e aí Covid, vacinação, então... Deu o que falar, menina. Deu. Não foi pouco, viu? E aí, sobre os planos de saúde, ele frisa no toda a proposta de governo que o desejo é continuar avançando com projetos que já são existentes. Então, ele diz que ele quer avançar e consolidar a melhoria no acesso aos serviços de saúde com qualidade e deseja fornecer ainda mais saúde e, através do Sistema Único de Saúde, inclusive fortalecer o Sistema Único de Saúde. E aí, ele também fala sobre continuar com alguns programas que tem. Inclusive, alguns eu nem sabia que existiam. Foi bem interessante lendo esse plano de governo, porque a gente cria conhecimento sobre algumas coisas que não sabíamos. E aí, alguns programas que ele deseja continuação: Rede de Atenção Materna e Infantil, RAM, Programas Médicos pelo Brasil, o Centro de Atenção Psicossocial, que são chamados de CAPS, o Programa de Saúde Bucal, o Conect SUS, que é um aplicativo com várias funcionalidades. Eu não sabia que existia, inclusive, achei bem interessante. Com carteira de vacinação digital, já atinge 40 milhões de usuários, são bastante. O Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, que eu acho muito interessante também. Uma proposta bem... Esses programas são bem... acho que bem eficientes, eu acredito. Uhum. Talvez não tanto, porque nós sabemos como é o sistema público de saúde, né? São bons planos, porém mal executados, talvez mal trabalhados, assim, sabe? O SUS, por exemplo, é um sistema muito elogiado em sua teoria em países de fora, sabe? Mas na prática a gente vê que... Na prática a gente não é maior dificuldade, a gente sabe todo o histórico do nosso país, né? Então sempre tem uma dificuldade. E como a gente falou no vídeo a respeito da tablet, sempre um intercala com o outro, sabe? Se a economia não tá boa, a saúde vai ser difícil da gente manter, principalmente com saúde pública, assim. Sistemas públicos, como o SUS, entendeu? Então vai ser difícil de manter. Se a economia tá ruim, a educação é difícil também da gente valorizar mais, investir mais. Então, é muito interligado um com o outro, né? Eu acho que esses 3 pilares, saúde, educação e economia, são os mais interligados de todos existentes. Porque aí também temos segurança pública, né? Temos relações internacionais com outros países, acordos. Uhum. Mas acho que educação, saúde e economia são os fundamentais, né? Se ligam muito. Se ligam muito. E aí ele continua reafirmando que ele quer continuar a adequar e fornecer o serviço de saúde para atendimento às novas demandas decorrentes do envelhecimento populacional, de
forma integrada com outras ações e outros serviços públicos. Eu acho muito boa essa questão, porque realmente o Brasil está começando a ter uma população mais idosa. Porque a gente sabe que a taxa de natalidade reduziu, então a tendência é as pessoas ficarem cada vez mais velhas. E esse olhar para esse lado é muito bom. A saúde engloba todos, né? De criança a idosos. Então, dar uma maior acessibilidade e uma maior visibilidade e atenção para essas pessoas é muito, muito interessante. Uma coisa que é bem reforçada no plano de governo do Bolsonaro é a questão da prevenção, a saúde como prevenção. Inclusive, tem alguns projetos no plano que falam sobre exercício físico e a motivar a população, criar planos para motivar a população, criar até aquelas pracinhas com aqueles equipamentos para fazer exercício. Então, criar esse tipo de coisa e também na alimentação com nutricionistas e nutrólogos. Ele quer dar espaço para esses profissionais para que possa contribuir para a alimentação da população, sabe? Ter uma alimentação mais consciente para nós podermos consumir mais alimentos saudáveis. E aí a gente vê como liga a economia, não só em respeito aos preços, de administração de preços, mas empresas, né? Porque para produzir alguma coisa, né, quando a gente fala questão de alimentação. E o nosso último tópico é a educação. Ele quer fazer políticas públicas voltadas para qualquer faixa etária e investir na educação especial, educação de jovens e adultos e também no ensino técnico. Ele quer investir em tecnologia na questão do ensino, na base do ensino. E para que os alunos possam entender um pouco mais da tecnologia que está aí estourada no mundo todo, né? A tecnologia só tende a avançar. Também ele pretende permitir e educar os alunos para exercer pensamento críticos sem conotações ideológicas. Em relação à doutrinação, algo que ele considera errado, principalmente em escolas, em instituições públicas, na qual o professor está ali para dar a matéria e não a sua opinião. Principalmente mexer com ideologia. Inclusive tem propostas isso nem é do governo Bolsonaro, vem de ideias anteriores também, de escolas sem partido. Né? É um projeto que vem circulando aí a questão política, mas ele nunca é aprovado. Né? Porque ele tem essa ideia realmente de, não só a respeito de partidário, votar em um, votar em outro, mas em ideologias no geral, ideais no geral, sabe? Ele acredita mais que a construção, o ser humano vai se construindo durante a sua vivência e a sala de aula não seria o ambiente adequado para esse tipo de assunto, e sim a matéria que está sendo dada. Também pretende ampliar o combate à violência institucional contra crianças e adolescentes sob a premissa de que os pais são os principais atores na educação das crianças e não o Estado. Mais uma vez, querendo tirar o Estado dessa reta, porque a responsabilidade de educação para ele, da criança, é dos pais. Então, diminuir, a gente sabe também quanta violência, não só crianças e adolescentes, mas violências cometidas por adolescentes e jovens, é muito recorrente. Contra professores, sim. E contra Está professores. no crescente, né? Sim, o pessoal é muito revoltado. E aí isso também sai do âmbito escolar também. Então ele pretende realmente ampliar esse combate à violência institucional contra crianças e adolescentes. E aí ele coloca a questão dos pais como os principais atores e responsáveis por essa criança, para educar ela, seja de qual forma eles queiram educar, para educar ela e dar os devidos ensinamentos, doutrinas, pensamentos, ideais que eles acharem que devem ser oferecidos ali na casa da criança. E eles respondem pelas atitudes, os pais respondem pelas atitudes das crianças, sendo que elas não têm essa capacidade ainda de responder por si próprias. Essa é aquela ideia de não terceirizar a educação das crianças, né? Eu convivo com pessoas que são professores e já vi reclamarem que, não defendendo a ideia ou demonizando a ideia, não tomando partido, mas os relatos que eu ouço são de que as crianças chegam na sala de aula realmente sem nenhum
uma base de educação, elas não sabem, educação no sentido não de saber uma matéria, mas no sentido de ter respeito, de saber respeitar o outro, tratar o outro como um ser humano. E eles chegam na sala de aula dessa forma, o professor sofre por isso, porque ele não é capaz de impor algo ao aluno, porque ele não é pai e também não é mãe. E quando esse professor vai conversar com os responsáveis, a resposta que os responsáveis dão muitas vezes é pior do que o comportamento daquele aluno. Eu já ouvi professor falar que pais falarem para professores, eu já presenciei essa cena, de que pais falam para professor que eles têm a obrigação também de educar o filho. E o que e aí, não falando tá certo, errado, é uma coisa que eu escutei, na minha opinião, é um absurdo ouvir um negócio desse, mas e o que o candidato coloca em pauta é realmente essa questão de entender que o Estado não deve interferir nessas questões da criança, as escolas não devem interferir nas questões de construção de pensamentos, de ideologias e opiniões da criança. Querendo ou não, as instituições de ensino, elas dão uma certa influência, né? Porque você vai aprendendo e tal, você vai criando. Mas de bater o martelo, falar tem que ser A, falar tem que ser B, o candidato pensa que isso não é o correto. E o que o candidato coloca também, adiciona, né, nesse plano agora de 2022, no seu plano de governo, é a questão de buscar recuperar aquilo que foi perdido na educação, aqueles alunos que não tiveram aula, escolas que fecharam, alunos que não tiveram condição psicológica, física, para poder estar numa sala de aula, ou até mesmo numa sala virtual, que não tiveram condições de estar participando de aulas online. Então, a ideia dele é buscar recuperar todo esse tempo perdido dos alunos para que eles não venham ser prejudicados. Exatamente. Como sempre, como nós vemos em todos os planos de governo, as propostas são muito boas. Ah, não, de tablet sempre era boa. R$5 quando terminasse o ensino médio, menina? Eu quero voltar para o ensino médio, entendeu? Ciro Gomes falando da educação. Vai tirar todo mundo do SPC, vai tornar o Brasil o Ceará. Entendeu? Então, e o Bolsonaro sempre querendo recuperar tempo perdido, fazer melhoria de impostos, isso aí seria felicidade para todo mundo. Entendeu? Mas o que a gente sempre enfatiza é a questão do fazer. Porque no falar e o digitar e falar qual que é o seu plano é muito fácil. Agora, quando a pessoa é eleita presidente e vai lá tomar esse cargo, não sei o que acontece, que parece que esqueceu do que prometeu, entendeu? Eu acredito que assim, alguns tentam e as propostas são negadas, porque não depende estritamente do Poder Executivo para isso, mas outros simplesmente esquecem do que prometeram e nunca colocam em pauta. Inclusive, gostaria de indicar um vídeo aqui sobre porque o candidato Bolsonaro, ele teve aí um governo, está governando atualmente, então tem como nós compararmos o que ele fez e o que ele não fez, para sabermos se as propostas dele serão realmente executadas. Então eu vou deixar um vídeo aqui na descrição sobre as propostas dele, principalmente na economia, na saúde e na educação não foram analisadas. Quais ele cumpriu, quais foram as promessas, quais ele cumpriu, quais ele não cumpriu, quais ele tentou cumprir, mas não funcionou. Então, eu acredito que esse é um vídeo assim, essencial. É bem legal, é bem dinâmico, tem animações. Então, acredito que vai ser muito útil para todos, até para compararmos um pouco. O que a gente sempre aconselha, sempre está buscando aconselhar vocês, é sempre estarem informados, entendeu? Tanto esse com o candidato Bolsonaro, quanto com os outros candidatos, se você está na dúvida em quem votar e tal. Vai analisando o que já fez, o que não fez. A gente dá realmente uma passada de pano, assim, rápida, porque é muita informação que você pode receber. Então, busque fontes verdadeiras e veja o que já fizeram, participações, influência, em quem são aliados, entendeu? Então, candidatos que já foram presidentes, como o Lula e o Bolsonaro, que está tendo esse cargo agora, o que ele prometeu que não fez, o Lula o que prometeu que não fez, os candidatos que já foram governador, tipo Ciro Gomes, como é que foi o histórico dele no governo do Ceará. Então, a gente buscar sempre se informar
Para na hora de votar, a gente está mais confortável. O conforto, para mim, nunca vai ser 100%, porque, na minha opinião, a gente nunca vai conseguir achar um presidente maravilhoso para esse país. Mas você pelo menos vai estar mais convicto de quem você está votando, independente de quem você votar. Na sua opinião, você vai votar naquela pessoa por causa disso, vote naquela pessoa. Você vai ter embasamento para votar. Vote pelo menos informado do que está acontecendo, entendeu? Acho que essa é a grande mensagem que nós queremos passar com esses vídeos, informe-se sobre os candidatos. Não se informe somente sobre aquele que você vai votar ou que você acha que você se identifica mais, mas se informe sobre todos. Por isso que nós fizemos os vídeos sobre os 4 mais votados. Apesar de que os outros não são tão lembrados assim, né? Por isso que escolhemos os 4. Mas conheça sobre eles, conheça o que fizeram. Não só, por exemplo, o candidato Lula e o candidato Bolsonaro já foram presidentes da República. Não só nesse momento de presidência, mas também nos cargos anteriores, se já foram deputados, se já foram vereadores, o que eles fizeram durante esse tempo. Está sempre atento às informações, às notícias. Muitas pessoas ficam desinformadas. Jovens, então, porque o jovem tem muita paciência para ver notícia, para buscar informação das coisas, entendeu? A gente, na faculdade, a gente vê muito isso. Pessoas mal informadas e como são influenciadas muito fácil por qualquer coisa que elas veem ou ouvem, né? E ainda mais num curso de jornalismo, que não era para ser assim, entendeu? E aí a gente fica assim, como que a pessoa falou isso e falou assim, nossa, mas se você vê, né, é verdade. A pessoa nem se informa, sabe? Então, deixa eu pesquisar para ver se isso é correto ou não, pelo menos para eu ter certeza do que eu tô falando. Sim, um monte de opinião que no final não serve de nada. Não serve de nada. E eu falo dessa forma, inclusive, colocando a minha opinião para jogo. Porque nós damos a nossa opinião aqui, porque esse é o nosso local para fazermos isso. Nós criamos isso explicitamente. Mas nós sempre tentamos nos informar antes de dar uma opinião. Não nos exaltando, porque a gente sempre, uma hora ou outra, volta atrás em alguma coisa que falou. Ou a internet é um jogo de ficar pagando língua o tempo todo. Porque você fala uma coisa, daqui a uma semana você pensa diferente. Mas é muito bom nós termos embasamento, sabe? Antes de falar qualquer coisa. E não é você ser a pessoa mais intelectual do mundo em relação à eleição. Mas você ter uma noção, entendeu? Dá uma olhada, observar. Você não precisa saber tudo, mas o mínimo você precisa. Exato. Você deve. Exatamente. Depois dessa lição de moral da Esther. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Que você se inscreva no canal, curte, comente, compartilhe esse vídeo para mais pessoas se informarem a respeito. Sim. Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre o candidato Jair Bolsonaro. Eu creio que a respeito dele, ou você é 8 ou 80. Então, é bem assim, aos extremos. Mas deixa aqui nos comentários, nós gostamos muito de ler as suas opiniões. Porque assim como nós compartilhamos a nossa, nós gostamos de ouvir também as dos outros. Total. Vou deixar o link do vídeo na descrição e as nossas redes sociais também. Acompanhe lá, porque de vez em quando nós soltamos umas curiosidades, nós avisamos quando os vídeos estão saindo e também postamos os cronogramas de quando sairá vídeo no YouTube. Exatamente. Muito obrigada e até sexta-feira.